Voltou? Bom, opa! Bom, e a gente tem três visões bastante interessantes para falar desse tema. O PC, que deu uma fugidinha, aqui no ao vivo não vai fazer muita diferença, depois no online vão ficar procurando ele no vídeo para onde ele foi. Mas temos aqui o meu amigo Farai, que há 2 anos, mais ou menos, eu não o via, mas o Rio nos proporcionou essa oportunidade de nos encontrarmos novamente. O Farai é consultor da Google. Acho que a última vez que você falou comigo, você não era do Google. E temos o Wellington, da Rio Saúde. Estou tendo o prazer de conhecer agora um projeto muito legal aqui no Rio de Janeiro, que eu não conhecia e estou bastante feliz em ter conhecido, um projeto bastante legal que vocês vão falar. E o PC, o Paulo Crepaldi, olha só, derrubaram o nosso banner. La Casa Cadio. Eu quero só ver eles colocarem isso de volta. Pati, o PC, além de ser host aqui do nosso Trends News Arena Digital, ele também é meu sócio na Rocket Base e o Venture Studio, justamente uma empresa que investe em startups de saúde. Então vai ter muito assunto aqui, muita gente boa para falar deste assunto. Eu queria saber quem está aí, quem empreende, quem startup é empresário, startupeiro, ninguém? Eu estou vendo que tem um, opa, vamos lá, os outros vão sair daqui com vontade de abrir a sua startup, hein? Vamos ver. Ou não. Começando, o PC, eu vou puxar aqui a sardinha para o nosso lado, vou deixar os convidados para depois. Ou não, o que você prefere? Se apresentando, quer começar com eles? Então, vamos fazer uma rodadinha, ser mais educados. Farai, meu querido amigo Farai, fala um pouquinho de você, porque a gente está falando do executivo de uma grande empresa, de um executivo de uma empresa que é parte pública, parte privada, depois você explica um pouquinho, mas é importante, dentro do contexto do nosso país, ter iniciativas dessa para conseguir viabilizar os negócios, e o PC aqui comigo numa empresa de um porte menor. Farai, por favor, meu querido. Grau, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer enorme te reencontrar aqui no evento depois de tanto tempo, né? Tanta coisa aconteceu. E o que eu vou falar, né? A gente dentro do Google, né, acompanha, além de ter um intraempreendedorismo muito forte, né? Todo mundo é inovador, todo mundo é empreendedor dentro do Google. A gente está sempre atento aos empreendedores, às startups. A gente tem o nosso Google Ventures também, que faz investimentos muito fortes, né? Fizemos recentemente muitas aquisições, que é um processo, né? Muitas vezes você tem que trazer de fora para a organização. O Open Innovation é um tema muito relevante, nem tudo é construído dentro do Google, a gente sabe disso, nem todas as boas ideias estão dentro do Google, então a gente tem essa consciência, mas também cria-se uma cultura dentro do Google onde todo mundo está querendo inventar alguma coisa, a gente tem isso muito orgânico lá dentro, e é um tema que eu queria falar muito, né? A gente fala de por que as ideias não saem do papel, tem muito a ver com a cultura, tem muito a ver com essa vontade, com esse ambiente psicologicamente seguro, que as empresas têm que proporcionar, porque se no primeiro erro você já pune, se na primeira falha você desiste. Eu mesmo tive as minhas iniciativas empreendedoras, já quebrei também, já tive a segunda, quebrei de novo, quando eu quebrar a terceira eu vou pedir música no Fantástico, e a gente vai aprendendo, né? É legal aprender com o erro dos outros, mas você vai cometer seus próprios erros. Eu acho que uma das características muito fortes de quem inova é a resiliência, né? Você está ali, persistência, resiliência, que beira a teimosia. Quando ela é sucesso, ela vira resiliência. Quando ela não é sucesso, ela é teimosia, mas ela está numa linha aí muito tênue. Mas essa resistência, porque quando você faz o novo, você gera um desconforto, você gera um monte de pessoas que estão desconfiando de você, e você mesmo, se você não tem uma autoestima muito forte, você desiste. E isso dentro do Google, a gente é muito estimulado. Eu até posso falar de uma iniciativa muito interessante, que é o cemitério de produtos do Google, né? A gente tem um cemitério de coisas que não deram certo,
não deram certo, e a gente vai lá, visita, olha para aqueles produtos que não deram certo. Mas é um local físico não. É um local digital. Digital. Onde a gente tem uma série de produtos que muitos deles estão aí hoje. O YouTube Premium ficou um tempão ali, foi ressuscitado depois, porque às vezes não é o momento certo, às vezes você não tem todas as funcionalidades disponíveis. Ou seja, tem uma série de encaixes. Eu brinco que empreender é brincar de Lego. Você vai fazendo os encaixes de mercado, encaixes de produto, encaixes de canal, de momento. Ou seja, tem uma série de encaixes que tem que acontecer para aquele negócio tracionar. E às vezes você não está no momento certo. Então, o que é o legal do cemitério? É você visitar aquele produto que foi... Desistir de um produto também é muito importante, Graúdio. Abandonar uma ideia naquele momento também é importante, para que você deixe ali, e é uma coisa que a gente aprendeu lá, tem muitas pessoas boas de gerar ideia e tem pessoas muito boas de progredir ideias. Então, às vezes, a ideia está lá, vem uma outra pessoa com uma nova perspectiva, resgata aquela ideia e ela progride. E esse é um dos problemas de organizações de grandes empresas. Quando existe um fracasso, primeiro é que ele é escondido, a gente esconde para debaixo do tapete, porque a gente não quer falar de fracasso. Só existe histórias de sucesso, é os success stories, não existe histórias de fracasso, que é onde a gente mais aprende, e a gente esconde e não aprende nada com aquilo e nunca resgata. E essa história pode ser resgatada para um sucesso futuro. O YouTube Premium e várias outras iniciativas do Google nasceram e renasceram assim a partir de um fracasso e de uma pivotada e de um momento... Depois eu vou contar uma história sobre um produto, um fracasso pessoal que eu tive. Adoro compartilhar os fracassos. Boa, Farai. Isso porque eu pedi só para ele se apresentar, hein? Vocês viram o tom do Farai, né? O que esse homem tem de conteúdo aqui. Farai, e eu vou explorar alguns insights, porque essa história do errar, a gente fez aqui outros painéis, um deles era o do sincericídio, da visão dos investidores de startups de saúde. E um dos pontos que foi falado muito é a questão do perfil do empreendedor, tal, tem aqueles que são mais turrões, que não aceitam conselhos, não seguem direcionamento, mas aí a gente falando de cultura, que você falou, outro ponto, outra palavra-chave para empreender, com certeza a cultura da Google favorece, a cultura do Brasil não favorece quem erra. Não favorece. Né? Esse é um ponto bastante importante. Estados Unidos tem uma cultura de incentivo. Erra, né? Teste rápido, erre rápido e corrija e vá para frente. Então você já começou aqui trazendo insights importantes. Aí o Wellington, você pode apresentar e falar seus 10 minutos, porque o Farai já falou, ele gastou o tempo dele? Não. Sou Wellington Silva, né? Falando aí em empreender, estou desde 2013 no privado, né? Sou empresário, tenho meus negócios desde 2013 já tocando paralelo. Em 2016 eu vim para o serviço público, para somar na Prefeitura do Rio de Janeiro, nas empresas públicas, e aí cheguei na Rio Saúde, em 2023 para tocar na parte da saúde especificamente. Então, paralelo a isso, tanto no privado, que já tenho empreendimentos, negócios, tocando desde 2013, em 2016 vim para o serviço público para vivenciar esse outro lado que é desafiador, que tem as restrições financeiras, os desafios de você criar novos negócios, de você inovar em meio às restrições, de leis e processos que é tão desafiador no seu dia a dia. E também, paralelo a isso, sou diretor financeiro de um grupo privado. Então, assim, a gente vai abraçando todas as frentes que vocês possam imaginar, no dia a dia. E aí, falando sobre esse universo público e privado, que é o maior desafio de você unir nessas duas vertentes, o serviço público, a Rio Saúde é uma empresa pública do município do Rio de Janeiro, criada em 2013, para dar suporte à rede de saúde, que era um grande desafio, que muitas das vezes a prefeitura está classificada como no viés direto, e a empresa pública está com viés indireto. Então, tem uma certa celeridade para suas tomadas de decisão. Então, isso facilita muito para o gestor, quando ele vai delegar para a empresa pública. Desengessa, né? Muito. Mas, mesmo assim, ainda tem
né, as amarras dos decretos do município, que acaba não tendo esse olhar, né, da 13303, que o objetivo, né, foi justamente desengessar, e acabou eles querendo sempre tratar a empresa pública também como a indireta, a direta no dia a dia. Então acaba que vem alguns decretos que acabam amarrando, tendo uma certa flexibilidade de criar joint venture, criar vários frentes de negócios, que é isso que a gente tem trazido para a Rio Saúde hoje, que é disruptivo, porque muitas das vezes você tem que vencer, né, os procuradores, os prefeitos, os secretários que não conseguem entender a celeridade que a empresa pública tem na sua essência quando foi criada em 2016. Né, que a lei das estatais vem ali para trazer essa celeridade. Então, hoje a gente tem esse maior desafio, que é vencer essas barreiras, porque ela poderia estar tomando decisões muito à frente do seu tempo, ser inovadora, né, e acaba que ela não tem essa celeridade no seu dia a dia. E é isso que a gente vai discutir aqui, das oportunidades que você pode construir e de empreender, trazendo tanto o público e o privado, porque muitas das vezes no público você não vai ter recurso, e você pode juntar com a empresa privada e trazer N inovações, trazer recurso do privado para a iniciativa pública e criar novos negócios que vai revolucionar e que vai trazer, né, inovações para o dia a dia operacional. Excelente, Wellington. E depois eu vi um case de vocês da questão de gestão remota de pacientes. Eu vou querer que você compartilhe isso, porque a gente sabe que não tem mundo ideal. Então, o Brasil não favorece quem erra, mas a gente está no Brasil, a gente tem um país de dimensões continentais, que as regras públicas são muito rígidas e também não favorece, mas a gente vai encontrando caminhos, não é isso? Aí a visão complementar aqui do PC é a visão de uma empresa de menor porte que está lidando só com startups de saúde e não tem conexão direta com o setor público. PC, fala um pouquinho da tua visão, da visão da Rocketbase, como transformar ideias em negócios na área da saúde. Muito bem. Bom, a Rocketbase, ela é um venture studio. Então, para quem não me conhece, Paulo Crepaldi, PC. Cara, eu tenho um negócio que é muito interessante na minha vida. Eu só fui CLT durante 6 meses, depois que eu me formei. O resto eu fui empreendedor, mais dor do que o resto, né? Mas, e agora vai fazer um ano, né, que a gente... Um ano, é isso? Um e-mail que a gente foi convidado para integrar o time da Rocketbase, que quando eu entrei lá, eu percebi que ela não era B2B nem B2C. Eu falei para eles, o que vocês fazem é um novo ecossistema que para mim se chama I2B, Ideas to Business. Por quê? Porque muita gente vem com ideia, a gente precisa ficar filtrando esse monte de ideia, ver se ela se encaixa nas nossas teses e pilares, e ver se essa ideia dá para lapidar para se tornar um negócio ou não. Porque também tem isso, né? Acho que muito importante da questão da ideia, tem muita gente que fala, às vezes, de maturidade do mercado. Às vezes não é a maturidade do mercado, às vezes é a maturidade do negócio. Né? Você vai falar com quem teve a ideia, o possível founder, ele não está preparado para isso. E isso às vezes atrapalha muito. A gente sente muito isso na veia lá na Rocketbase, porque a gente trabalha com startups de saúde, ou seja, health techs, e 95% das startups são de médicos, que ainda estão atuando. Ou seja, ele precisa compartilhar o tempo dele, e a gente sabe o quão difícil é, e nada contra médicos, muito pelo contrário, muita gente da minha família é médico, meus padrinhos de casamento são médicos, mas ele não teve a base de, muitos deles não tiveram a base de negócio, de entendimento de negócio. Então isso é complicado também explicar para eles. A gente vai falar um pouquinho mais. E eu queria complementar, acho que você falou um negócio, Farai, que vocês falaram, que é a questão do errar. Aqui tem um problema no Brasil, que é o conceito de etimologia. Tá? A gente foi pegar essa palavra do inglês para transformar para o português, então anglicismo total, e a gente fala errado, porque nos Estados Unidos a palavra é failed, que no Brasil é falhar, não é fracassar. Você não fracassou, você falhou. Falhar é algo pontual. Fracassar é você fracassar no teu objetivo de vida. Acabou minha vida, eu fracassei, acabou. Então eu acho que esse conceito é muito importante para quem está pensando em ideias, em startups. Né? Falhar sim é importante, fracassar não.
Então, assim, esse conceito etimológico eu acho que é muito importante falar, porque muda a perspectiva das coisas. A gente falha, e com a falha a gente precisa aprender para crescer. Então, eu tenho orgulho de falhar todo dia, né? Porque isso está me ensinando muito. Então, para começar o assunto aqui. Boa. Meu amigo Farai, você comentou que nem todas as boas ideias vêm do Google, e você trouxe um cemitério de falhas do Google como exemplo, né? Por que tantas ideias não dão certo, Farai? Vários motivos. Não existe uma causa única. Às vezes, você se apaixona demais por elas, esquece de... Muito isso, né? Demais. É frequente, Eu né? já tive as minhas paixões, né? Eu lancei um produto em 2014 e é engraçado isso, né? Por eu ter uma retórica muito forte, eu convenci meu chefe muito fortemente de que aquele produto era maravilhoso e ele se convenceu e me deu dinheiro, que é o segundo erro, né? Então eu fiquei tão apaixonado quanto ele e esqueci de validar muitas validações que eu teria em relação àquele produto. Era um produto de home office. Ou seja, validação, como transformar. Você precisa validar. Você tem que ter ideia e alguém precisa comprar isso, né? Exato. E são muitas validações, não é uma só validação. Então, quando você se apaixona demais pela ideia, e eu acho que essa é a primeira falha do processo, você fica muito preocupado em lançar o produto e não validar. Você pula essa etapa e fica mais preocupado com o evento de lançamento. Isso em grandes empresas acontece muito, em startups menos, porque você ainda tem uma consciência metodológica de que você precisa dar passos, entender que você está construindo está resolvendo um problema real, do mundo real, né? Que existe esse problema. Primeiro, ter clareza, e a gente tem uma falha também muito comum, que isso acontece o tempo todo porque o Google ele tem uma metodologia de inovação, de construção de produtos, e a gente acaba levando isso para os clientes, para que eles adotem. E a primeira coisa, e eu sou um dos facilitadores desse processo de inovação do Google. E as primeiras coisas, Renato, que eu defendo a gente precisa lamber o gato, né? Que eu falo, trabalha bem o problema, elabora bem esse problema, porque se você não escreve um problema bem escrito, ele está 50% resolvido. Então, se você não detalha bem o problema, você não vai para uma solução ideal, uma solução boa para aquele problema, porque ele está mal escrito. Então, se eu chego para você, ô Grau, eu quero fazer uma festa de aniversário. Então, você vai me dar uma solução, uma festa de fantasia, uma festa de Dia das Bruxas. Agora, se eu elaboro um problema dizendo, olha, Grau, eu quero celebrar meu aniversário. Celebrar traz uma amplitude de possibilidades de soluções muito maior. Uma festa é uma solução. Então, a gente começa a introduzir nos problemas já as soluções com um viés que está no momento, por conta de moda. A gente está usando, a IA está muito nessa trend, né, de eu preciso da IA para alguma coisa, eu preciso da IA para resolver um problema. Então, eu acho que a ideia ela vai ficar boa quando você elaborar bem e entender bem, quase antropologicamente, o problema, porque esse problema é de alguém, esse é outro ponto. A gente normalmente não personaliza o problema. Então, você tem que entender quem é esse alguém, para quem que você está construindo alguma coisa. Então, os erros são múltiplos, eu estou falando de alguns. Às vezes existem erros na validação, às vezes você acha que validou e não validou, você acha que está começando a tracionar e você não está. Então, e aí você tem que voltar para a prancheta, e esse é um processo iterativo, o Google já entendeu isso. E outra coisa, Grau, que é uma coisa que é um mantra nosso lá, né? Abraçar o imperfeito. A gente não precisa do perfeito. Abraçar o imperfeito, o bom inimigo do ótimo. O bom inimigo do ótimo. Vamos lançar logo, vamos ouvir o mercado. Quando a gente lançou o notebook Alema, ele estava cheio de problemas, e a gente colocou uma barrinha lá, reporte uma falha. Não tem problema. E a gente aprendeu, porque a gente recebeu milhões de feedbacks. Dica de ouro, Farai. Todos os dias a gente recebia feedbacks. Então, abraço imperfeito, lança a primeira versão, sinaliza que é uma primeira versão, coloque um botão, dê um feedback e faça isso gratuitamente no primeiro momento, porque você está tendo uma troca. E essa é uma das grandes habilidades que o Google tem quando ele lançou o Gemini. A gente não lançou o primeiro modelo, né? A gente não foi o primeiro a lançar um modelo de linguagem grande. Lançamos depois, e olha o quanto a gente conseguiu aprender com os feedbacks, com o usuário, respeitando o usuário, né? São os nossos mantras, né? Respeite a oportunidade, respeito mútuo e respeite o usuário. Esses são os 3 R's que norteiam um pouco esse processo. Então, abraço imperfeito, lança logo, que você vai aprender com as interações. Não acha que você vai lançar a primeira versão perfeita. Gostei. Wellington,
Falando em mapeadores, né? Dentro da Rio Saúde, vocês mapearam nitidamente uma dor do serviço público. Aliás, mapearam uma quantidade de dores grandes, que tecnologia é um dos grandes facilitadores e solucionadores dessas dores. Vocês encontraram um caminho numa nova estrutura de uma arquitetura de negócios que pudesse facilitar que essas soluções chegassem a esse mercado. Fala um pouquinho do caso de sucesso, do que vocês fizeram ali, que realmente transformaram uma ideia num belo do negócio. Então, a Rio Saúde ela tem se atentado justamente porque, falando de saúde, a gente tem N dores no dia a dia, né, na ponta, no operacional, no administrativo, na gestão. Então, a gente vai ter todos os dias dores, né, reais. A gente brinca que todo dia a gente paga um incêndio, né, porque na saúde é um caos. E aí, entendendo esses desafios e entendendo as dores que a gente vai enfrentar no dia a dia, a gente entendeu que muitas das vezes, se a gente for desenvolver, a gente vai levar um tempo absurdo, né, para esse desenvolvimento, e muitas das vezes a gente não vai conseguir atender o nosso dia a dia e a nossa necessidade que é real, né, de imediato. Então, a gente entendeu que a oportunidade de negócio, né, que a Lei 13.303 ela traz, e a Joy Venture, ela traz uma oportunidade de a gente unir, né, tanto as empresas que estão desenvolvendo as tecnologias, né, e hoje a gente tem, né, a POC, né, que é, né, a possibilidade de a gente testar, né, antes mesmo de colocar em produção, né, e muitas das vezes as dores, quando a pessoa vai desenvolver no seu dia a dia, ela muitas das vezes não vai ter o local de teste, porque ela vai desenvolver pensando, né, em trazer uma solução, mas ela não vai ter o lugar de teste. E a Rio Saúde é um celeiro de teste. A quantidade de unidades que nós temos, a quantidade de profissionais que nós temos, o banco de dados da Rio Saúde é um celeiro absurdo de teste. Hoje a gente tem 16 mil profissionais. Hoje nós estamos em mais de 70 unidades atuando com RH, né, atuando com administração de gestão, 12 UPAs. Então, assim, a gente tem uma oportunidade absurda para desenvolver e pensar em tecnologia e implementar soluções estratégicas. E aí, pensando nessa lógica, a gente pensou, né, em trazer as inovações, que não é uma inovação, porque a lei já prevê, né, que é juntar, né, o que o privado está desenvolvendo, né, com o público e ali testar aqueles negócios e fazer um parceiro para vender esses negócios, porque muitas das vezes vocês que estão desenvolvendo, vocês querem a base de teste, e nós temos tudo isso aqui, e aí a gente vai precisar do investimento. Como que a gente pode fazer? Unir as duas pontas. E foi isso que a gente começou a fazer. Então, a gente tem a central de monitoramento, que é um projeto que a gente tem um nível de expansão absurdo, né, onde a gente, na central de monitoramento, a gente consegue monitorar todas as nossas unidades, a gente consegue entender quais são os desafios e os gargalos assistenciais que nós temos lá para pensar em tecnologias, para trazer ali para a ponta, juntando o público e o privado. A gente tem, né, tecnologias que a gente pode comercializar, como prontuário eletrônico. Muitas das vezes, hoje, o prontuário, né, a pessoa que está desenvolvendo, ela não sabe a dor, porque ela está pensando ali no privado, no dia a dia. Mas, quando a gente vai para o público, tem sua particularidade, tem suas nuances no dia a dia de desenvolvimentos que são detalhes que o público vai necessitar. Muitas das vezes você vai pensar, quem está desenvolvendo, ele está pensando no melhor do negócio, mas quando ele vai para a ponta, a realidade vai precisar que você faça ajustes e adaptações ao seu projeto. Então, quando a gente traz para o público essas possibilidades de teste, a gente consegue desenvolver N tecnologias e fazer parceria. A Rio Saúde vem trabalhando em diversas frentes relacionadas a isso, pensando justamente em empreender junto com o privado, trazendo, né, essas oportunidades de negócios como uma inovação, e a gente tem trazido, né, uma oportunidade para o mercado usar a Rio Saúde como projeto piloto, que eu acho que esse é o grande diferencial, porque hoje a Rio Saúde ela tem uma base que pode ser um projeto piloto para todos os negócios de mercado. Isso faz toda a diferença. O Grau, só um comentário sobre isso que ele falou, que é talvez uma das grandes dificuldades das startups, que é validar com o cliente, porque eu não tenho um cliente a priori. Num primeiro momento, eu não tenho um cliente. Quando eu lancei uma rede social de educação, eu não tinha clientes.
E eu tive um trabalho danado de dinheiro para poder atrair os primeiros clientes, para poder validar a minha ideia. E isso é uma grande dificuldade. Ele está dando um insight, o Wellington está dando um insight super interessante. No Google, a gente tem uma característica que é o dog food, que a gente chama, que todo produto do Google ele é lançado primeiro internamente. Nós somos 146 mil pessoas. E existe uma gamificação para que a gente participe desse teste. A gente é o primeiro a acessar o Gemini, a gente é o primeiro a acessar as funcionalidades do notebook LM. Isso se chama dog food, comida de cachorro. E é muito interessante, porque a quantidade de feedbacks, antes mesmo de eu lançar ao mercado, eu já tenho 146 mil pessoas testando aquele produto. Então, eu tenho uma possibilidade de validar. É uma vantagem de uma grande empresa, que já está consolidada, e é uma dificuldade das startups. E esses atalhos são muito interessantes, porque a gente precisa dos clientes, dos primeiros clientes, e às vezes são a própria família, né? No primeiro momento, você está com a família, ela que é a primeira a testar, avaliar, você buscar aquele cliente, e essa é uma dificuldade de escala, porque você precisa de um volume para poder testar de uma forma estatisticamente válida aquele produto. Pô, excelentes dicas. Eu tenho convivido muito com o ecossistema do John Kepler, que é um grande investidor aí do Boss Invest, e uma das grandes dicas que ele dá para quem está empreendendo em qualquer área é canal. Tenha o canal. Exatamente. A Rio Saúde é um canal absurdo. Acho que são 17 mil funcionários, não é isso? Nós temos 16 mil funcionários, nós temos de atendimento mais de 1,5 milhão de pacientes na rede, rodando. Então assim, é uma base absurda. É isso. Entendeu? E a vantagem é que você pode testar em uma unidade. Você pode ir, né, gradualmente crescendo. Sim, você testa numa pequena unidade, numa UPA, num SER, e aí você valida aquela tecnologia, aquele projeto, e depois você expande para toda a rede. Então você pode fazer dessa forma. Perfeito. Então, olha que interessante a visão, não só do setor público, todo mundo aqui é empreendedor, todo mundo já deu as suas cabeçadas, né? E traz uma grande empresa, traz o setor público, um pé no privado, um pé no público. E PC, queria que você trouxesse a visão da Rocketbase com as startups de saúde, com todo o aprendizado que a gente vê das startups, alguns insights importantes para as startups não esquecerem para o negócio ir para o lado certo. Eu acho que eles falaram a maioria, mas vamos trazer isso para a teoria e onde que está isso nos livros e está no comportamento humano. Primeira coisa que quando a startup vem, eu olho numa siglinha que eu chamo de B2M. Banana to Monkey. O que eu quero dizer com isso? Banana para macaco. O que eu quero dizer com isso? Essa sua ideia, startup, está olhando a banana ou o macaco? Porque se ela estiver olhando a banana, está errado. Não olha o produto primeiro. Vamos conversar com o macaco se ele quer uma banana. Então é a primeira coisa que eu peço para a startup. Então eu faço um B2M lá. Vamos ver se o macaco gosta de banana, porque não adianta nada. Porque senão é a paixão que você falou, né? Eu me apaixono por aquele produto, mas o consumidor não quer, não está preparado, não está nem aí para isso. Então a primeira coisa que eu olho é banana to monkey. Você está olhando só a banana ou você já falou com o macaco ou não? Então vamos falar com o macaco para descobrir se o macaco quer essa banana. Né? É a primeira coisa. A outra é muito interessante, que é a famosa curva de adoção do Rogers, que fala o seguinte: quando você lança um novo projeto, é muito fácil você ter os early adopters pegando o teu projeto e falando, eu quero testar. O grande problema de uma startup é o abismo entre o early adopters e o resto. Esse abismo é o que mata a startup. Que é, como é que você conquista esse abismo? Através de um canal, através de pilotos. Né? Eu preciso ter um canal de distribuição para eu pular esse abismo, porque agora eu preciso que outras pessoas adotem. Isso é uma grande dificuldade da gente conseguir na startup. As startups ficam sedentas e hoje o que as startups tentam buscar são as corporações privadas, né? E normalmente as corporações privadas hoje têm dificuldade de adotar uma startup com medo da falha. Poxa, como que eu vou contar para o meu chefe que esse projeto não deu certo, que eu botei o dinheiro que perdeu e etc, etc. Então, assim, há um problema daquilo que a gente falou antes, a gente não está preparado para as falhas. Então, isso. E eu acho que aí o público, as OSs, o Rio Saúde, vem para ajudar, eu estou falando agora na área da saúde, vem para ajudar como esse canal, da gente testar esses pilotos, onde eu posso ir lá testar numa UPA, né, num serviço menor, numa comunidade, né? Posso pegar um agente comunitário e pedir para ele testar,
e ver assim, funcionou, não funcionou, vai bem, não vai bem. E aí a gente vem para um outro problema, que eu falo, que para mim a maior habilidade do founder, e eu sempre olho do founder, é a habilidade que ele terá de diminuir o tempo entre a ideia e a execução. Porque às vezes você fica muito na ideia, você perde tudo, porque só fica na ideia e não executa novo, que é o tal do imperfeito que você falou. Né? Então, às vezes, você tem que convencer o cara, vamos assim, bora, sai da ideia, vamos para execução, vamos testar. Não tem medo, e às vezes a gente tem medo, não, vai testar e depois ninguém nunca mais vai querer usar, fica esse medo. Então, esse tem sido os grandes aprendizados. E óbvio, gente, não existe uma startup que não necessite de capacity. Capacity é o ponto número 1. Você precisa de grana. Sem grana você não faz nada, não adianta. O funding é essencial para startup, não adianta. Ah, não, eu vou começando aqui fazendo, não adianta. O funding, assim, a gente sente na pele lá. Cara, não tem funding, não dá, não tem o que fazer, não dá para tocar. E aí eu acho que aí vem programas como o Google for Startups, etc, que auxiliam muito isso, né? A falta de, a falta de grana, ela é um problema, o excesso de grana também. Porque eu tive um caso, Grau, em que eu captei muito cedo, com uma ideia não validada, e acreditei por ter captado que a ideia estava validada, olha só, e aí você torra o dinheiro. Você gasta o dinheiro sem ter feito todas as validações. Em determinado momento eu vi que eu tinha torrado metade do dinheiro, eu captei uma boa grana, e eu disse, meu Deus, agora eu não tô com... os clientes não estão vindo. Os clientes não querem meu produto. Eu não tinha validado se era banana ou se era macaco, não tinha conversado com o macaco. O fato é que eu não estava com atração para estar torrando o dinheiro daquela forma. Então, às vezes o dinheiro de menos é ruim, o dinheiro de mais também é ruim. E o dinheiro de mais não é só ruim por torrar. Às vezes o dinheiro de mais infla o teu valuation e você impede de outros investidores que poderiam entrar com você e te ajudar demais. Então isso também às vezes a gente tem que tomar cuidado. Pô, às vezes não compensa. Né? Às vezes o cara fala assim, às vezes a gente se pergunta, o cara vai injetar 2 milhões, o que eu faria com 2 milhões que eu não faria com 1? Às vezes é uma pergunta que você tem que fazer, e às vezes 2 milhões você está vendendo tua alma pro cara, e às vezes fala, cara, 1 milhão faria igual, chegaria no mesmo estágio. Então assim, às vezes você tem que também saber colocar o pé para trás. Renato, só complementando essa questão de dinheiro também, quando a gente vai pensando em projeto, hoje tem a FINEP que investe, hoje a gente tem a Embrapi, hoje a gente tem o governo federal investindo e muitas das vezes falta projeto. Porque muitas das vezes eles têm o recurso está disponível, mas o projeto não está bem escrito, o projeto não está atendendo às diretrizes que estabelece a lei. Então, muitas das vezes, o que falta também é um alinhamento também de detalhar seu projeto. Fica só na ideia e a pessoa começa a produzir, aí quando vai captar recurso, ela não tem a habilidade de construir as documentações necessárias para ter aquele recurso. Porque o BNDES investe, a FINEP investe, a Embrapi investe, o governo federal investe, tem o próprio COR faz hackathon procurando inovações. Então, tem vários entes aí atuando com desejo de investir, mas às vezes os projetos não estão bem escritos e não estão detalhados para conseguir receber o recurso necessário. Muito bem. Pessoal, eu vou quebrar protocolo, se é que Trends News tem protocolo, normalmente não tem. E é o seguinte, a gente está fazendo algumas sessões que a gente está fazendo uns links entre umas sessões e outras. E eu vou, como a gente está trazendo aqui, como transformar uma ideia em um negócio de saúde, e a próxima são 2 cases de startups muito interessantes, eu vou pedir para vocês não saírem daqui, eu vou sair, bater papo com o Wellington, vou pedir para o Farai ficar mais 1 minuto aí, e eu vou chamar o palco a Andréia e o André, que vão trazer os seus 2 cases, um de inteligência artificial, outra de curar feridas por luz, e aí vamos ver o outro lado, tudo bem? Então, fiquem aí, eu e o Wellington vamos bater papo, obrigado por enquanto.